Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa sexta-feira, bom dia pra vocês, tá? Nessa sexta-feira, amanhã já tem jogo do Fluminense e a gente vai falar sobre pessoas que podem jogar no jogo de amanhã, né? Igor Rabelo talvez possa jogar amanhã, deve fechar com o Fluminense hoje. Vamos falar sobre os moleques de Xerém voltando dos amistosos da Seleção Sub-20. Falaremos sobre minha opinião sobre a proposta não teve, né? Sobre sondagem, sobre Facundo Bernal para sair do Fluminense. Vai falar de tudo isso logo após a vinheta. Roda a vinheta, vamos começar esse vídeo, Lucas. Antes de começar o vídeo, só vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, tá bom? Ajuda muito a gente para bater 15 mil inscritos aqui. E se você já é inscrito, deixando o like, o YouTube entrega, mostra. Por que serve o like? Para o YouTube entender que você está gostando dos conteúdos e vai entregar para mais gente. Pô, esse conteúdo a galera tá gostando, entrega para mais gente, isso ajuda muito. Parece bobeira, mas ajuda muito, tá bom? Vamos lá, começando falando sobre Facundo Bernal, né? Segundo a imprensa espanhola, o jornal Diário de Sevilha, eu estava em live ontem à tarde fazendo um café quando chega essa informação, o uruguaio teria sido oferecido para o Real Betis, e aí logo depois teve matéria do GE, apuração de Vitor Lessa, e aí, segundo a apuração do GE, um dirigente do Betis entrou em contato com o Fluminense para saber sobre Facundo Bernal. O Fluminense informou que não deseja negociar o atleta porque tem interesse nele ali, em utilizar ele nessa temporada ainda, o Renato conta com ele, e não houve nenhuma conversa, e as conversas não avançaram, não houve nenhuma proposta oficial, né? Além disso, tem informação que após o Mundial, o atleta também foi sondado por outros clubes, principalmente os italianos, e também não foi para frente, não teve nenhuma proposta formal, né? Vale lembrar que o Fluminense contrata o Bernal no ano passado por 3 milhões e 600 de dólares, né, 20 milhões de reais aproximadamente, por 60%. E aí a minha opinião sobre isso, né? Ontem eu fiquei até um pouco confuso, porque se a gente for pensar financeiramente, o Fluminense pagou 20 milhões, né, pelo Facundo Bernal. Se hoje chega uma proposta de 15 milhões não acho que fosse isso, mas chegasse a proposta de 15 milhões de dólares, o Fluminense ganharia um dinheiro ali, né? Tudo bem que só tem 60%, mas o Fluminense pagou 3,6, vai ganhar, sei lá, 10 milhões da parte dele. Financeiramente seria até uma proposta interessante, mas assim, se a gente trabalhasse só com... A gente não tá torcendo aqui para um banco, né? Pô, lucramos. E outra coisa, eu não confio 100% na diretoria de achar um outro Facundo Bernal, que é um jogador muito importante, e também não é fácil você achar outro Facundo Bernal. Tem o fato que o Bernal hoje não é titular absoluto do Fluminense. Para mim seria, tá? Para mim o Bernal seria o nosso primeiro volante titular e o Martinelli seria o camisa 8 ali, o segundo volante, revezando com o Hércules. Mais nessa temporada maluca, onde o Renato reclama de jogar de 3 em 3 dias, é um jogo que realmente o calendário é muito complicado, ia ter essa rotação direto ali, mas acho que o Renato hoje não enxerga o Bernal como seu atleta titular. E ainda mais jogando com 3 volantes, eu acho loucura o Bernal não ser titular, tá? Para mim é Bernal, solta o Martinelli e o Hércules. Enfim, não acho, concordo com o Fluminense, não é hora de vender o Bernal, acho que é um atleta que tem muito... Vale a gente lembrar que o Bernal tem 21 anos, o Bernal é muito novo ainda, e acho que tem muito para o Fluminense explorar o Bernal ainda, inclusive nessa temporada. Então acho que é correto, acho bom o interesse, né? Acho que valoriza um atleta nosso, e que cada vez tenha mais rodagem. É um cara que eu gosto, tá? Ano passado eu acho que teve um hype muito grande em cima dele, acho que ele não fez um ano maravilhoso, sendo bem sincero, acho que era muito Acho que é um período de adaptação normal, né? Mas hoje eu acho a temporada 25 do Bernal muito boa. Acho o Mundial muito bom. Acho a temporada, mesmo ele não sendo titular absoluto, acho que ele evoluiu muito em marcação, principalmente. É um cara que no ano passado reclamava de marcar... Achava ele pouco incisivo ali na marcação, né? Muito fofo marcando. Acho que hoje é uma temporada onde ele marca muito melhor. E a saída de bola dele sempre foi muito boa, com a bola longa muito boa. Esse gol que nunca sai dele, né, de finalização de fora da área, que ele tenta muito, vai sair em breve, mas acho um cara que agrega muito e um acerto demais da diretoria na contratação de Bernal, e agora acerto em não negociar ainda o Bernal. Acho que em algum momento, uma sirene rolando, é para você deixar o like e se inscrever no canal, tá? Mas acho que é uma contratação, acho que é uma decisão acertada do Fluminense de não abrir negociação para o Facundo Bernal nesse momento, tá? Quero a opinião de vocês sobre isso. Falamos sobre possível jogador que está saindo. Vamos falar agora sobre os jogadores que estão voltando.
Falando agora sobre retorno de jogadores, né? Amanhã, como eu falei, tem Fluminense e Fortaleza no Maracanã, sábado às 4 horas. Aliás, faça seu check-in se você puder ir no jogo, né? Eu, infelizmente, não vou poder estar no jogo, vou estar na transmissão do Premier junto com o Charla. Ali fui escalado para fazer esse jogo, então não vou poder estar no Maracanã. Mas espero que a torcida esteja ali em peso no Maracanã. Se não me engano, tem a volta da Yang Flu amanhã também. Então acho que vai ser uma festa bem bonita. Espero que a arquibancada... Ontem tinha 13 mil ingressos vendidos. Acho pouco, acho que é jogo para bater mais de 30 ali, mil pelo momento do clube, que apesar de toda uma crise, vive um bom momento, né? São 5 jogos de resultados positivos, na minha opinião. Vamos lá, falar sobre os moleques Xerém, né? Isaac e Riquelme foram convocados por Ramon Menezes para a seleção sub-20 para jogar 2 amistosos contra o Paraguai. Né? No primeiro, o Riquelme foi titular, o Isaac não joga e a gente ganha de 2-0. No segundo amistoso, os dois começam no banco, depois os dois entram e a gente ganha de 2-1 com o gol do Isaac. Tá um gol bonito, uma tabela rápida ali que ele recebe de letra e bate de primeira e faz o gol, né? Então, é importante os moleques estarem na seleção sub-20, são moleques com 18 anos, vale lembrar isso. O Riquelme já começando o jogo de titular. Tem um Mundial agora, entre o dia 27 de setembro até dia 19 de outubro, né? Depende até onde o Brasil vai ficar nesse Mundial. E aí, por que eu tô falando disso aqui? 2 motivos da volta deles. Um, que amanhã acho que o Fluminense vai poupar alguns jogadores. Não acho que vai ser um time totalmente reserva, igual foi contra o Bahia, mas acredito que vai ter uma rotação desses jogadores, porque tem um mata-mata na terça-feira e o Renato vem fazendo isso. Então acho que é um jogo, por exemplo, que o Ganso deve começar como titular, palpite, isso não é informação, tá? E acho que Riquelme e Isaac, principalmente o Riquelme, pode ter oportunidade. Então já estão treinando, voltaram ontem, já estão treinando com o time e devem ser relacionados, principalmente o Riquelme, e acho que pode entrar ali, pode acrescentar o Fluminense, principalmente no segundo tempo, e assim eu espero. O segundo ponto que é para a gente debater é sobre esse Mundial. Esse Mundial Sub-20 não é data FIFA. Por exemplo, o Ryan do Vasco, o Vasco já teve notícia ontem que vai vetar a participação do Ryan no Mundial. E a minha pergunta é, vocês acham que o Fluminense deveria vetar a participação de Riquelme, Felipe e Isaac? Porque assim, eu particularmente sou muito desapegado à seleção. Então, para mim, pensando só em seleção ou ele estar no Fluminense, é meio óbvio que eu diria que ele tem que vetar. Mas, porém, o Isaac é um moleque que não tem entrado e o Riquelme tem entrado, né, no segundo tempo ali, sofreu com algumas lesões, mas tem entrado, entrou toda a polêmica que teve no jogo contra o Grêmio ali, de subir na bola. É um moleque que tá entrando, mas acho, sinceramente, vou dar minha opinião aqui sobre isso e quero a opinião de vocês. Acho que a gente não utiliza ele o suficiente para vetar. Ah, filho, mas por que você não vai vetar, então? Se você não gosta da seleção e tal, não pensa muito em seleção. Mas pensando nos nossos atletas. Acho que se você vetar, ainda mais num Riquelme, que está numa eterna conversa de negociação, não é algo inteligente. Acho que é uma boa visibilidade para eles. E a gente precisa lembrar que uma das formas que a gente paga nossas contas é com venda de atletas. E acho que dá rodagem para ele, o moleque bem no Mundial Sub-20, dá holofote para ele, dá confiança para ele, eu acho que isso ajuda. Então, por mim, não acho que vai ter, porque, mais uma vez, não é igual a situação do Vasco, onde o Ryan é um titular absoluto, o time briga por zona de rebaixamento, e é o principal, ou um, né, tem o Verratti, principal jogadores do ataque do Vasco. No Fluminense, eu acho que não seria visto com bons olhos, nem pelos moleques, nem pelos jogadores, assim, vetar os dois, a não ser que fossem usar de uma forma, um planejamento que eu tô por fora, mas não parece ter esse planejamento de usar os moleques mais do que estão usando hoje. Então, para mim, segue eles pela seleção, vou torcer por eles na seleção, mas, uma vez, eles indo bem é bom pro Fluminense. Então, minha opinião sobre os moleques. Agora, vou falar de outro jogador que não é tão moleque, que tá chegando no Fluminense, deve se apresentar hoje ao Fluminense. O outro assunto que a gente vai falar para fechar esse vídeo é sobre Igor Rabelo, né? Igor Rabelo conversou com a diretoria do Galo ontem, teve a reunião, pediu para ser relacionado para o jogo da Sul-Americana, foi até a Arena MRV, foi relacionado, saiu de lá chorando pela zona mista junto com a família, em tom de despedida, e deve se apresentar ao Fluminense hoje, né? As informações que a gente tem, até o Vitor Lessa soltou nessa manhã, é que provavelmente vai ser apresentado hoje e o Fluminense já vai correr pro bid, porque ele pode jogar já o jogo contra o Fortaleza. O Fluminense é meio maluco, porque ele joga praticamente sem treinar,
mas a gente precisa lembrar que a gente só tem o Manuel para jogar amanhã, já que o Renato não enxerga o Thiago Santos. Então tem o Manuel e tem o Davi Schwindt, o moleque da base. E o que eu quero falar sobre o Igor Rabelo, cara, preciso ser honesto com vocês aqui, né? Eu não tenho nenhuma, eu nunca vou ficar preso em nenhuma opinião, né, que eu dou aqui. Eu acho que como torcedor a gente acaba mudando de opinião o tempo inteiro. Essa não é uma opinião que eu mudei, mas é uma dúvida que eu fiquei. Confesso que quando olhei os números do Igor Rabelo, vi ele um eterno reserva no Galo, assim, né? Fui olhar aqui, vou até passar para vocês. O Igor Rabelo ele tem 6 temporadas no Galo, ou 5 temporadas. Tô abrindo agora aqui para vocês. É isso mesmo, são 6 temporadas no Galo, ele tá vindo para a 7ª temporada no Galo, né? Na primeira ele joga 64 jogos, o que me faz acreditar que era muito titular em 2019. Depois joga 35 jogos, 37 jogos, 19, 13, 26. Isso me deixa muito incomodado, além do fato dele não poder jogar Copas, né? Isso é uma coisa que me incomoda, porque o nosso foco na temporada seria tanto Copa do Brasil, como principalmente a Copa Sul-Americana que tá caindo ali no nosso colo. E aí, cara, eu fiquei um pouco com, sei lá, talvez eu joguei um pouco para baixo, assim, esse Igor Rabelo. Por que eu tô falando isso? Eu fui olhar para fazer o vídeo aqui, eu fui olhar o vídeo dele chorando, né? Fui jogar no Twitter e vi algumas postagens da imprensa mineira falando sobre a saída do Igor Rabelo do Atlético Mineiro. E é impressionante o carinho que a torcida do Atlético Mineiro tem sobre o Igor Rabelo. Assim, a palavra ídolo é normal, assim, tipo, pra mim é ídolo, sempre representou muito bem o clube quando entrou, sempre que a gente precisou do Igor Rabelo jogou muito bem, Igor Rabelo ídolo do clube. Então, assim, confesso que mudou um pouco o meu olhar em relação a isso, assim. Eu acho que fala muito quando você vai contratar um jogador, a forma com que o time atual dele, a torcida enxerga ele. E não tem nenhum comentário, nem na pegada, se você... Façam esse exercício, não tem nem a pegada do tipo assim, já não dava mais, acabou. Assim, no máximo que vai ter, acho que acabou o ciclo, foi campeão aqui, ganhou vários jogos, ganhou muita coisa, muito obrigado, vou torcer por você, ser feliz. Então, assim, realmente é uma pegada muito boa. Ele tem 30 anos, ainda tem lenha para queimar. Acho esse contrato até 28 longo, né? O Fluminense ganhou do São Paulo na disputa. A informação que tem é porque tem essa extensão, essa possível extensão até 28, né? São 2 anos e meio de contrato. Mas vamos combinar também que o zagueiro de 33 anos que vem para suprir o Manuel, eu acho que até porque o Manuel tem 34, é a idade que ele vai ter mais ou menos. Então, confesso que se trouxeram um zagueiro que possa jogar Copas e um zagueiro que vai brigar pela titularidade, minha visão mudou um pouco lendo esses comentários, tá? E não sei se vão achar isso errado ou certo da minha parte, ficar mudando minha opinião assim, mas isso é torcedor. Talvez ontem eu estava mais estressado por achar essa contratação muito maluca por não jogar Copas, mas eu não preciso ser sincero com vocês, não vou ficar morrendo com uma opinião aqui. Achei interessante esse carinho da torcida do Atlético Mineiro com o Igor Rabelo, tá? Só para fechar o vídeo, o Lessa também soltou informação que os documentos do Santi Moreno chegaram ontem na MLS e também o Fluminense vai regularizar para jogar amanhã. Dando tudo certo, Igor Rabelo e Santi Moreno estarão à disposição de Renato Gaúcho para o jogo contra o Fortaleza, tá bom? Acho que o Santi Moreno já está treinando com os jogadores ali, provavelmente deve estrear no sábado, 4 horas, tá bom? É isso, hoje, no final da tarde, tem café aqui, uma live pra gente trocar uma ideia, até porque é um dia antes do jogo, tem muita coisa pra gente falar sobre o Fluminense e Fortaleza, tá bom? Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!